que eu mais temia aconteceu. Quero largar. Ai, cansei, não tô gostando, não tá legal. Eu não sinto vontade de continuar lendo. Foi literalmente um inferno. Não é um livro pra mim, definitivamente. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui nesse canal. Fazia um tempinho já que eu queria fazer um vlog de leitura e eu pensei que nada melhor para acompanhar essa jornada do que uma nova fantasia. Então, vamos ler catábases juntos? Eu acho que fazer um vlog de leitura de fantasia é sempre bom, porque como tem muitas informações, no vlog a gente meio que não perde nada. Então, o nosso companheiro será Catábases, da R.F. Kuang. Eu sei que ela é uma escritora que tem vários livros aclamados, publicados. Ela tem aquele Babel, A Impostora, e tem mais alguns outros de fantasia. E esse é o meu primeiro livro dela, então eu não sei, eu não conheço a escrita dela ainda, mas estou com expectativas altas. Eu tô no comecinho do livro ainda, eu li 94 páginas, mas eu já sinto assim que ele tem um potencial, sabe? Eu vi que as opiniões sobre ele são um pouco divergentes, porque ele se propõe a ser um romance, mas escrever romances não é a especialidade dessa autora. Então, vamos ver como é que isso se sucede. O meu único medo é esse livro não ser bom e eu não querer ler os outros da autora, que eu acho que talvez sejam melhores. Então, eu não sei se foi uma boa escolha começar por esse. Me digam aí o que vocês acham sobre isso. Então, aqui a gente vai acompanhar a Alice em uma jornada rumo ao inferno para salvar o orientador dela, que era um cara muito brilhante, super inteligente e muito valorizado também no meio acadêmico, mas que morreu por culpa de um erro dessa personagem. A Alice, ela quer se tornar ali uma das mentes mais brilhantes da área de magia analítica, que é o que ela estuda. Então, o livro também tem ali esse sistema próprio de magia, né? E aí, quando a Alice está terminando o portal que ela está fazendo, que vai levar ela para o inferno, chega o Peter, que é um outro orientando desse professor e que meio que teve a mesma ideia que ela de buscar ele no inferno. A questão aqui é que eles meio que são rivais porque ele é mais inteligente do que ela e ela meio que não aceita isso, sabe? Eu acredito que esse seja o interesse romântico dela, né? Porque eles vão fazer essa jornada juntos. E também porque em alguns momentos deu a entender ali que eles tiveram alguma história, alguma coisa que aconteceu ali, mas ainda não foi explicado. Não sei que passado é esse que eles têm. O livro, ele basicamente se passa no inferno, né? Então a autora ela vai pegar essa ambientação mitológica ali que a gente já conhece de outras obras e se aproveitar dela. Pelo menos no início, ela não se aprofunda muito ali no inferno. Ela meio que já traz o que é conhecido e separa o inferno em 7 tribunais, que eles seriam correspondentes aos 7 pecados capitais. Então, por exemplo, se eu cometi um determinado pecado na minha vida, ele vai ir para minha lista de pecados e eu vou ir parar naquele tribunal quando eu morrer. Vamos ver como é que fica mais pra frente, se ela vai aprofundar um pouco mais nessa história. Por enquanto, eu tô achando ok, assim, não tô amando, mas tô gostando. Ah, e outro fator também que eu lembrei agora é que para ir para o inferno não basta só ir para o inferno, né? Tu tem que sofrer alguma consequência. Então, quando as pessoas elas vão para o inferno, elas perdem metade da vida delas. Então, o que a Alice está fazendo é basicamente cortar a vida dela pela metade por causa de um prestígio que ela acha que ela só vai conseguir se ela tiver uma carta de recomendação daquele orientador, que ele é o único que pode fazer isso por ela, e garantir o melhor emprego que ela pode ter, enfim. Essas são as ambições da nossa personagem. E eu acho que é isso tudo que eu sei por enquanto, que não é muita coisa, né? Mas já temos algumas informações ali do que vai acontecer. E conforme eu for lendo, eu vou gravando também para vocês, pra gente desfrutar dessa jornada juntos. Eu li mais umas 30, 40 páginas e já tenho algumas impressões. Eu tô agora no capítulo 10, se não me engano. E acabamos de passar pelo primeiro tribunal, que é o Tribunal do Orgulho. E daí tá, nada demais assim aconteceu. Tem alguns subcapítulos, eles explicam um pouco sobre o universo. Daí, por exemplo, aqui tem sobre a reencarnação.
E daí aqui depois tem sobre o giz, que o giz é basicamente o elemento que eles usam pra fazer magia, né? Não é varinha ou alguma outra coisa assim, é o giz. E daí no final fala que não se sabe se o giz funciona no inferno. Então a gente descobre que o giz não funciona no inferno, que eles são dois acadêmicos bobões que estão lá sem magia alguma. Aí no final do capítulo apareceram alguns seres, vamos dizer assim, e eles perceberam que esses seres, eles têm magia neles. Então eles estão meio que sendo observados por alguém que eles não sabem quem é. Que é um suposto inimigo ali, né? Que provavelmente não é o diabo, vamos dizer assim. É algum outro inimigo que eles não sabem quem são. E que também é um mago, porque esses seres, eles têm resquícios de giz. E aí, o que eu senti, assim, é que os dois últimos capítulos que eu li, eles são bem parecidos. Eles meio que funcionam da mesma forma, assim, sabe? E daí meio que tu já consegue esperar o que vai acontecer com base no capítulo anterior. E daí, apesar de ter esses capítulos intermediários que explicam o universo, eu senti que eles funcionam mais como uma introdução, só que depois ele não aprofunda, sabe? Ela não aprofunda, né? Meio que só repete o que tava ali, sabe? Então não tem esse aprofundamento tão claro do universo até então. Outra coisa é a dinâmica desses personagens, porque eles não parecem um casal pra mim. Eles não parecem ter um interesse ali entre eles, não tem química nenhuma. Não sei se em algum momento isso vai acontecer, mas é isso, assim. E eu acho engraçado que sempre nesse meio acadêmico, as pessoas que estão no meio acadêmico, elas sempre reclamam dele, né? E como é ruim, como elas ficam noites e noites sem dormir, e que até o inferno às vezes é melhor do que estar fazendo um doutorado, um mestrado. E eu fico me perguntando por que então você está se colocando nessa posição, sabe? Mas é isso, assim, eu achei um pouco fraco esse início, pra falar a verdade. Espero que melhore. E esse professor que eles estão dando a vida pra salvar é simplesmente um tirano. Tô chocada porque eles ficam rindo das atrocidades que ele fazia com eles, que fez experimentos com ela e agora ela tem a memória infinita. E eles acham isso engraçado. Tudo bom? O que eu mais temia aconteceu. Quero largar. Ai, cansei. Não tô gostando. Não tá legal. Por que que eu inventei de ler esse livro primeiro, gente? Por quê? O que tá rolando aqui? Estou na metade dele e, sabe, nada acontece feijoada. Quer dizer, muitas coisas aconteceram, mas ao mesmo tempo, nada acontece. Eu não sinto vontade de continuar lendo, sabe? Diferente das fantasias, que isso é uma coisa que geralmente acontece, que tu fica querendo muito ler. E nesse não está rolando. Essa personagem, ela é chata. Ai, não gosto dela. Ela tem o ego maior do que o livro inteiro. E daí ela quer ser a pessoa mais inteligente do mundo. Sendo que, pra quê? Sabe, pra quê? Não sei. Estou me perguntando isso também. A única parte que eu achei que eu ia engajar mais na leitura foi quando apareceu a Tecelã. E daí ela fala pra eles escolherem se eles queriam continuar juntos ou separados. Daí, se eles escolhem que eles vão continuar juntos, eles vão seguir. Se eles fizerem uma escolha diferente, daí ela vai matar quem escolher ficar junto. E, ai, uma bobajada. E daí, eu achei que ela resolve as coisas de uma forma meio forçada, assim, sabe? Porque, não sei, não gostei. Não gostei da forma com que ela resolve os problemas, sabe? Mas eu acho que o meu problema principal é com essa personagem e com essa questão da academia também. E esse livro me fez me lembrar de por que eu não quis fazer mestrado logo que eu saí da graduação. Que é por causa de gente como essa menina. Que eles ficam com o ego inflado, achando que eles são as pessoas mais inteligentes do mundo, que tudo que eles fazem é a coisa mais importante do mundo, que eles são as pessoas mais especiais do mundo. Sempre tem essas pessoas. Não que todas as pessoas sejam assim, né? Eu sei que não é assim. Mas um saco. Então, essas são as minhas impressões. Só queria vir aqui reclamar mesmo. Eu já começo pedindo desculpas a todos os envolvidos, porque estou demorando muito mais do que eu imaginava para terminar esse livro. Eu comecei a ler a série de Off Campus e eu leio 20 capítulos de Off Campus e um desse, para vocês verem como está difícil a minha situação. Apesar disso, aconteceram muitos acontecimentos. Teve todo aquele rolê lá com a Tecelã,
E daí o Peter e a Alice brigam, né? Porque ela meio que deixa ele pra morte. Então, crise no inferno, gente. E daí tem também um casal de bruxos que eles descobrem depois que são os Kripik, que são o casal que tá perseguindo eles, porque todos os humanos que morrem no inferno é culpa deles. E essa família, né, porque é um casal e um bebê, eles eram muito famosos quando vivos, mas eles eram uma grande piada. Eles eram o Mr. M da academia, né? Agora eu revelei minha idade falando de Mr. M. Eram basicamente ilusionistas, né? Só que quando eles chegam no inferno, eles simplesmente dominam todo o rolê e são eles que estão perseguindo a nossa dupla dinâmica. Eles descobrem tudo isso porque eles encontram uma outra orientanda do Grimes que se há um tempo atrás e foi parar no inferno. E eu acho que mais ou menos pela metade assim do livro eu comecei a gostar um pouco, comecei a querer ler mais, fiquei com mais vontade de ler, né? Mas o Grimes, gente, eu já achava ele péssimo, ele fica cada vez pior, porque ele basicamente assediava as alunas dele e a Alice, inclusive, foi um dos alvos. Daí ela fala que ela sempre achava que ele ia dar em cima dela em algum momento. E que quando isso acontecesse, ela pensava que ela ia ceder, porque ela ia gostar. Mas quando isso acontece, ela odeia, ela se sente enclausurada lá, então tem toda uma questão com ele. E a partir do momento que ela nega ele fica brabinho e começa a não dar mais voz para ela, ele afasta ela totalmente. E aí uma coisa que eu gostei é que ela contou tudo isso pro Peter e falou o que ela pretendia fazer com Grimes, que ela ia basicamente colocar a alma dele de volta no corpo morto dele, que devia estar decomposto, e encher ele de bruxaria para ele fazer e falar tudo que ela queria. Daí eu achei interessante essa parte. E aí, em certo capítulo, o Peter decide que, na verdade, quem matou o Grimes foi ele. E daí ele entra na história dele, né? Porque a gente ainda não tinha muitas informações, assim, a gente tinha pela visão da Alice só. E aí ele explica que ele tem uma doença lá, que eu não vou me lembrar qual o nome agora, mas que isso afeta muito ele em certos momentos. E ele não contou sobre essa doença para ninguém, e todo mundo simplesmente achava que ele era um egocêntrico que não se importava com nada. Mas na verdade é que quando ele sumia, quando ele se atrasava, quando ele não ia para o trabalho, era porque ele estava tendo uma crise de dor gastrointestinal ali. Então, tudo que a gente pensa sobre ele, na verdade, ele é uma pessoa totalmente diferente. E daí ele fala que ele preferia que as pessoas acreditassem que ele era um egocêntrico do que ficassem com pena dele, achando que ele era um coitado. E aí, em certo momento, ele tem uma crise tão forte que ele precisa ficar semanas ou meses afastado. E o Grimes, ele dá continuidade ao trabalho que ele estava fazendo e publica esse trabalho sem colocar o nome dele, do Peter, né? E aí o Peter fica indignado porque ele meio que rouba as ideias do Peter para ele. E aí o Grimes ainda tem a cara de pau de pedir pro Peter revisar o trabalho que ele roubou. Aí o Peter revisa daquele jeito e a fórmula, que foi a fórmula que matou o Grimes, ele propositalmente deixa sem uma parte lá, sem o final. E ele pensa que isso vai dar um problema na academia para ele vai passar vergonha e tal, mas ele não pensa que ele vai matar o cara, né? Então, meio que foi uma combinação dos dois fatores, assim, que fizeram o Grimes morrer. E aí, até então, daí o Peter e a Alice estão presos numa armadilha dos Kripik, que eu não sei como eles vão sair de lá. Mas eles voltam a se aproximar ali quando os dois abrem o coração um pro outro. Eu acredito que eles vão se salvar, porque ainda faltam umas 200 páginas para terminar o livro. Então, é isso, assim, eu acho que a próxima vez que eu vier, eu já terei concluído. E não está sendo minha leitura favorita. Em alguns momentos eu gosto, em outros não. Eu não consigo entrar muito, assim, no universo. E eu sinto que sempre que tem algum gancho, assim, alguma coisa legal que vai acontecer, ou alguma coisa que tu fica ansioso por saber, eles pegam e contam o passado da história, sabe? E eu sei que isso é uma tática que todos os autores usam, mas eu não sei se eu gosto do jeito que ele é feito aqui nesse livro. Porque vai para um assunto totalmente diferente, sabe? Volta lá no passado coisas que a gente às vezes nem quer saber. Então, um pouco chato, assim. Eu vou terminar, né? Mas
não será meu livro de fantasia favorito, com certeza. Terminei minha jornada rumo ao inferno neste sábado de manhã, depois de 15 dias lendo. Mas a que custo, né? Nossa, foi literalmente um inferno. Peter morre, aí Alice derrota os Kripke, aí depois ela passa por diversos percalços no inferno, como é de se esperar. A Elspeth entrega para ela a dialeteia, que é tipo uma flor, que é o que a Alice vai usar para barganhar com o Rei Ama, que também é conhecido como o Diabo. E aí no final ela fala pro Diabo que ela foi lá para buscar o Grimes. O Grimes fala: "Ah, mas isso é fácil." E leva o Grimes até ela. Ela se liga o quanto o Grimes é um grande babaca. Claro, ela já estava pensando sobre isso antes, né? Mas enfim, ela finalmente percebe que ela é muito melhor do que ele e que ele fazia ela acreditar que ela era péssima. E, enfim, né? E daí o que ela faz? Ela faz uma troca do Grimes pelo Peter. Então o Peter volta à vida. Soluções, né? Soluções que a autora solucionou. Eu gostei do final. Eu acho que dava para esperar, assim, mais ou menos, que ela ia dar um jeito de reviver o Peter. Mas eu achei esse livro um grande amontoado de referências. E tudo bem que é uma Dark Academy, mas é tipo too much. Demais, assim, sabe? Não precisa. O leitor, ele se sente meio burro, porque eu, pelo menos, não consegui acompanhar metade das referências que ela trazia. E parece que ela só queria mostrar o quanto ela é inteligente, o quanto ela conhece filósofos, matemáticos e estudiosos, sabe? Então eu achei todas essas partes que ela entrava nessas referências muito chato. E isso é grande parte do livro. Então, amei nota 0. Não, mentira, dei 2 estrelas. O que não quer dizer que o livro é ruim, né? É ruim pra mim. Eu acho que ele não é um livro pra mim, definitivamente. E eu gostaria de ter tido uma outra experiência com esta autora. Mas vamos ver se daqui a um tempo eu me animo pra ler algum outro dela, porque eu acho que, pelo que eu vi de outras pessoas falando, assim, os outros livros são bons. Então, não vou odiá-la para sempre, espero, né? Mas enfim, essa foi minha experiência. Eu sei que tem muita gente que ama esse livro e, sinceramente, não entendo. Mas por favor, não me odeie. Essa é só minha experiência individual. Ela não está certa ou errada, é apenas uma experiência como leitora. Enfim, pelo menos consegui terminar, né? Em alguns momentos eu achei que eu ia abandoná-lo. Mas é isso, assim. Muitos acontecimentos, uma grande jornada no inferno, para no fim ela desistir do que ela foi fazer e simplesmente pegar o boyzinho lá, que ela estava o tempo todo apaixonada, só não tinha percebido, para eles ficarem juntos. Mas essa não é uma história de romance, tá? Não há romance algum neste livro, a não ser nas últimas 2 páginas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu odiei, mas pelo menos eu fiz um vídeo e me diverti fazendo o vídeo. É isso, gente. Um beijo.